Capítulo 21. O Sacrifício. A cidade que morreu 2 vezes. Um desespero, mais negro que a escuridão, cegou Tanis. Era meu plano, a única chance que tínhamos de sairmos vivos daqui, ele pensou. Tinha fundamento. Deveria ter funcionado. O que deu errado? Raistlin, será que ele nos traiu? Não, Tanis cerrou o punho. Não, droga. O mago estava distante e desagradável, impossível de se entender, mas Tanis podia jurar que ele era leal a eles. Onde estava Raistlin? Morto, talvez? Não que isso importasse, todos eles morreriam. Tanis. O meio-elfo sentiu um aperto firme em seu braço e reconheceu a voz grave de Sturm. Eu sei que você está pensando, nós não temos outra escolha. Nosso tempo está se esgotando. Esta é nossa única chance de pegar os discos, não teremos outra. Eu vou dar uma olhada, Tanis disse. Ele subiu a escada, passou pelo Kender e espiou pela grade. Estava escuro, magicamente escuro. Tanis colocou a mão na cabeça e tentou pensar. Sturm estava certo, o tempo estava se esgotando. Por outro lado, como poderia ele confiar no bom senso do cavaleiro? Sturm queria lutar contra o dragão. Tanis arrastou-se de volta para a escada. Nós estamos indo, ele disse. De repente, tudo o que ele queria era que aquilo terminasse, então eles poderiam ir para casa. Casa, ensolar-se. Não, Taz! Ele segurou o Kender e o puxou para baixo da escada. Os guerreiros vão primeiro, Sturm e Caramon, depois o resto. Mas o cavaleiro já o estava empurrando ávido, com a espada tinindo contra sua coxa. Nós sempre somos os últimos, Taslerhoff suspirou, empurrando o anão. Flint subiu a escada lentamente, seus joelhos estalando. Depressa, Taz disse. Eu espero que não aconteça nada antes de chegarmos lá. Eu nunca falei com um dragão. Eu aposto que o dragão nunca falou com o Kender também, o anão bufou. Você percebe, seu cabeça de lebre, que nós provavelmente vamos morrer? Tanis sabe, dá para ver pela voz dele. Taz fez uma pausa, segurando-se na escada, enquanto Sturm empurrava a grade lentamente. Sabe, Flint, o Kender disse com seriedade, meu povo não teme a morte. De certa forma, nós a esperamos com ansiedade, a última grande aventura. Mas eu acho que me sentiria mal deixando esta vida. Eu sentiria falta das minhas coisas. Ele deu um tapinha em suas bolsas. E meus mapas. E você. E Tanis. A menos, ele acrescentou com alegria, que todos nós acabemos indo para o mesmo lugar quando morrermos. Flint teve uma visão súbita do despreocupado Kender deitado, morto e frio. Ele sentiu um aperto no peito e agradeceu pela escuridão que tudo ocultava. Limpando a garganta, ele disse com a voz rouca. Se acha que vou passar o meu pós-vida com um punhado de Kenders, você é mais louco que Raistlin. Sai pra lá! Sturm levantou cuidadosamente a grade e a empurrou para um dos lados. Ela raspou no chão, fazendo com que ele cerrasse os dentes. Ele ergueu-se com facilidade. Ele se virou e ajoelhou para ajudar Caramon, que estava tendo dificuldade em espremer seu corpo e seu arsenal que tinia através do buraco. Em nome de Star, fique quieto! Sturm sibilou. Eu estou tentando! Caramon balbuciou, chegando finalmente à borda. Sturm deu sua mão para a lua dourada. O último foi Taz, extasiado por ninguém ter feito nada em sua ausência. Nós precisamos de luz, Sturm disse. Luz? Respondeu uma voz sombria e sem emoção como a meia-noite de inverno. Sim, que tenhamos luz. A escuridão desapareceu instantaneamente. Os companheiros viram que eles estavam em uma enorme câmara em forma de domo, que se elevava a dezenas de metros de altura. Uma luz cinza e fria penetrava na câmara através de uma rachadura no teto e iluminava um grande altar no centro da sala circular. No chão que circundava o altar, havia grandes quantidades de joias, moedas e outros tesouros da cidade morta. As joias não brilhavam, o ouro não reluzia, a luz fraca não iluminava nada. Nada a não ser um dragão negro empoleirado no topo de um pedestal como uma enorme ave de rapina. Sentindo-se traídos? O dragão perguntou em tom de conversação. O mago nos traiu. Onde está ele? Servindo você?
Sturm gritou furioso, sacando a espada e dando um passo à frente. Afaste-se, fétido cavaleiro de Solâmia. Afaste-se, ou seu utilizador de mágica não usará suas mágicas nunca mais. O dragão serpeou seu grande pescoço para baixo e olhou para eles com seus enormes olhos vermelhos cintilantes. Depois, lenta e delicadamente, levantou uma pata cheia de garras. Raistlin estava deitado no pedestal sob elas. Haste! Caramon rugiu e se lançou em direção ao altar. Pare, idiota! A dragoa sibilou. Ela descansava uma garra pontuda sobre o abdômen do mago. Raistlin fez um grande esforço e moveu a cabeça para olhar para seu irmão com seus estranhos olhos dourados. Ele fez um gesto débil e Caramon parou. Tanis viu algo se mover no chão próximo ao altar. Era Bupo, encolhida entre as riquezas, com medo demais até para se lamuriar. O cajado de Magios estava no chão, próximo a ela. Mais um passo e eu empalo este humano mirrado com minha garra. O rosto de Caramon enrubesceu de raiva. Solte-o! Ele gritou. Sua luta é comigo! Minha luta não é com nenhum de vocês, a dragoa disse, movendo as asas preguiçosamente. Raistlin se encolheu quando a dragoa mudou levemente a posição de seu pé só para provocar, enfiando uma de suas garras na carne dele. A pele metálica do mago cintilava com suor. Ele deu uma respirada funda e barulhenta. Melhor não se mexer, mago, a dragoa ridicularizou. Nós falamos o mesmo idioma, lembra-se? Uma só palavra mágica e as carcaças de seus amigos serão usadas para alimentar os anões da ravina. Os olhos de Raistlin se fecharam como se ele estivesse exausto, mas Tanis podia ver as mãos do mago abrindo e fechando, e ele sabia que Raistlin estava preparando um último feitiço. Seria seu último, pois a dragoa o mataria assim que ele o conjurasse, mas poderia dar a Vendaval a chance de alcançar os discos e sair dali vivo com lua dourada. Tanis avançou lentamente na direção do Homem das Planícies. Como eu estava dizendo, a dragoa continuou suavemente, eu optei por não lutar contra nenhum de vocês. Eu não compreendo como vocês escaparam da minha ira até agora, mas vocês ainda estão aqui. Devolvam-me aquilo que me foi roubado. Sim, Dama de Queixu, eu estou vendo que você está segurando o cajado de cristal azul. Traga-o para mim. Tanis sibilou uma ordem para a lua dourada. Fique parada. Mas, olhando para o rosto dela, frio como o mármore, ele se perguntou se ela o tinha ouvido, ou até mesmo se ela tinha ouvido o dragão. Parecia que ela estava ouvindo outras vozes, outras palavras. Obedeça-me! A dragoa abaixou a cabeça ameaçadoramente. Obedeça-me, ou o mago morre. E depois dele, o cavaleiro, e depois o meio-elfo, e assim por diante, um depois do outro, até você, Dama de Queixu, será a última sobrevivente. Então, você trará o cajado para mim e implorará para eu ser misericordiosa. Lua Dourada curvou a cabeça em submissão. Empurrando gentilmente Vendaval com a mão, ela se virou para Tanis e envolveu o meio-elfo em um abraço carinhoso. Adeus, meu amigo, ela disse em voz alta, encostando o rosto no dele. Ela abaixou a voz até quase um sussurro. Eu sei o que tenho de fazer. Eu vou levar o cajado para o dragão e... Não! Tanis disse com veemência. Não fará diferença. O dragão tem intenção de nos matar de qualquer forma. Ouça-me. As unhas de Lua Dourada enfiaram-se no braço de Tanis. Fique com Vendaval, Tanis. Não deixe que ele tente me impedir. E se eu tentasse te impedir? Tanis perguntou gentilmente, segurando Lua Dourada próximo a ele. Você não tentará, ela disse com um sorriso doce e triste. Você sabe que cada um de nós tem um destino a cumprir, como o Senhor da Floresta disse. Vendaval precisará de você. Adeus, meu amigo. Lua Dourada deu um passo atrás, os olhos azuis claros em Vendaval, como se ela fosse memorizar cada detalhe para guardá-los com ela por toda a eternidade. Percebendo que ela estava dizendo adeus, ele começou a andar na direção dela. Vendaval, Tanis disse em tom suave, confie nela. Ela confiou em você todos aqueles anos. Ela esperou enquanto você enfrentava suas guerras. Agora é você quem deve esperar. Esta é a luta dela. Vendaval tremeu, depois ficou inerte. Tanis podia ver as veias inchadas em seu pescoço, os músculos de sua mandíbula flexionados. O meio-elfo segurou o braço do Homem das Planícies. Vendaval nem sequer olhou para ele. Seus olhos estavam em Lua Dourada. Por que essa demora? A dragoa perguntou. Estou ficando entediada.
Venha até aqui. Lua Dourada se afastou de Vendaval. Ela passou por Flint e Taslehoff. O anão curvou a cabeça. Taz observava solene e de olhos arregalados. De alguma forma, isso não era tão excitante quanto ele tinha imaginado. Pela primeira vez na vida, o Kender se sentiu pequeno, indefeso e solitário. Foi uma sensação horrível e desagradável, e ele achou que a morte podia ser mais desejável. Lua Dourada parou perto de Caramon e colocou a mão no braço dele. Não se preocupe, ela disse para o grande guerreiro que estava olhando para seu irmão agoniado. Ele vai ficar bem. Caramon ficou a ponto de chorar e acenou com a cabeça. Então Lua Dourada se aproximou de Sturm. De repente, como se o horror do dragão fosse grande demais, ela tombou para a frente. O cavaleiro a pegou e a segurou. Venha comigo, Sturm. Lua Dourada sussurrou enquanto ele colocava seu braço em volta dela. Você tem de jurar de fazer o que eu ordenar, não importa o que aconteça. Jure por sua honra como um cavaleiro de Solâmia. Sturm hesitou. Os olhos de Lua Dourada, calmos e claros, encontraram os dele. Jure, ela ordenou, ou eu irei sozinha. Eu juro, dama, ele disse com reverência. Eu obedecerei. Lua Dourada suspirou agradecida. Venha comigo. Não faça nenhum gesto ameaçador. E juntos, a mulher bárbara das planícies e o cavaleiro caminharam na direção do dragão. Raistlin continuava deitado sob a garra do dragão com os olhos fechados, preparando-se mentalmente para a mágica que seria sua última. Mas as palavras necessárias para conjurar a magia não se formariam no meio da confusão em que se encontrava sua mente. Ele lutou para recobrar o controle. Eu estou me suicidando. E para quê? Raistlin perguntava-se irritado. Para tirar esses tolos da confusão em que eles se meteram? Eles não atacarão com medo de me machucar, apesar de me desprezarem e terem medo de mim. Isso não faz sentido, da mesma forma que meu sacrifício não faz sentido. Por que eu estou morrendo por eles, quando eu mereço viver mais do que eles? Não é por eles que você está fazendo isso, uma voz lhe respondeu. Raistlin tentou se concentrar e prestar atenção na voz. Era uma voz real, uma voz familiar, mas ele não conseguia se lembrar de quem era ou onde ele a tinha ouvido. Tudo que ele sabia é que ela falava para ele em momentos de grande estresse. Quanto mais próximo da morte ele chegava, mais alta era a voz. Não é por eles que você faz esse sacrifício, a voz repetiu. É porque você não é capaz de suportar a derrota. Nada nem ninguém conseguiu derrotá-lo, nem mesmo a própria morte. Raistlin respirou fundo e relaxou. Ele não entendeu as palavras completamente, da mesma forma que ele não conseguia se lembrar da voz. Mas agora a magia veio à sua mente com facilidade. Astol Arakik I, ele murmurou, sentindo a mágica começar seu percurso através de seu corpo frágil. Então uma voz interrompeu sua concentração e esta voz era uma voz viva, falando diretamente com sua mente. Ele abriu os olhos, virou a cabeça lentamente e olhou para seus companheiros dentro da câmara. A voz veio da mulher, a princesa bárbara de uma tribo morta. Raistlin olhou para Lua Dourada enquanto ela caminhava em sua direção, apoiando-se nos braços de Sturm. As palavras presentes na mente dela tinham tocado a mente de Raistlin. Ele observou a mulher friamente, com indiferença. Sua visão distorcida tinha liquidado para sempre qualquer desejo físico que o mago poderia vir a sentir quando olhava para a carne humana. Ele não era capaz de ver a beleza que tanto havia cativado Tanis e seu irmão. Seus olhos de ampulheta viam-na se degenerando e morrendo. Ele não sentia nenhuma proximidade, nenhuma compaixão por ela. Ele sabia que ela tinha piedade dele e ele a odiava por isso, mas ela também o temia. Então, por que ela estava falando com ele? Ela estava dizendo para ele esperar. Raistlin compreendeu. Ela sabia o que ele pretendia fazer e ela estava lhe dizendo que não era necessário. Ela tinha sido escolhida. Era ela quem ia fazer o sacrifício. Ele observou Lua Dourada com seus estranhos olhos dourados enquanto ela se aproximava com os olhos no dragão. Ele viu Sturm movendo-se solenemente ao lado dela, parecendo tão antigo e nobre quanto o próprio Uma. Que perfeito par Sturm fazia, o participante ideal no sacrifício de Lua Dourada. Mas por que teria Vendaval permitido que ela fosse? Ele não viu o que ia acontecer? Raistlin olhou rapidamente para Vendaval. Ah, é claro. O meio-elfo estava ao seu lado, com cara de estar sofrendo, sem dúvida fazendo brotar palavras de sabedoria como sangue. O bárbaro estava se tornando tão ingênuo quanto Caramon.
Raistlin voltou os olhos novamente para a Lua Dourada. Agora, ela estava diante do dragão, seu rosto pálido com a determinação. Ao lado dela, Sturm parecia sério e atormentado, consumido por um conflito interior. Lua Dourada tinha provavelmente conseguido algum juramento de total obediência, ao qual o cavaleiro estava preso com sua honra. O lábio de Raistlin curvou-se num sorriso escarninho. A dragoa falou e o mago ficou tenso, pronto para a ação. Coloque o cajado no chão, junto com o resto da insensatez da humanidade, a dragoa disse à Lua Dourada, inclinando sua cabeça de escamas brilhantes na direção do amontoado de tesouros embaixo do altar. Lua Dourada, sobrepujada pela dragofobia, não se moveu. Ela não conseguia fazer nada, a não ser olhar para a monstruosa criatura e tremer. Sturm, ao lado dela, vasculhou o tesouro com os olhos à procura dos discos de Mixacal, lutando para controlar o medo que sentia do dragão. Sturm não sabia que poderia ficar com tanto medo de alguma coisa. Ele repetia o código honra é vida continuamente e sabia que só não tinha fugido ainda por causa de seu orgulho. Lua Dourada viu a mão de Sturm tremer. Ela viu o rosto do cavaleiro brilhando de suor. Querida deusa, ela gritou em sua alma, dê-me coragem. Então, Sturm cutucou-a. Ela percebeu que tinha que dizer alguma coisa, pois tinha ficado silenciosa durante muito tempo. O que você nos dará em troca do cajado miraculoso? Lua Dourada perguntou, esforçando-se para falar com calma, apesar de sua garganta estar seca e sua língua inchada. A dragoa riu, uma risada feia e estridente. O que eu lhes darei? A dragoa meneou a cabeça e olhou para a Lua Dourada. Nada. Nada mesmo. Eu não faço negócios com ladrões. Mas... A dragoa empinou a cabeça para trás. Seus olhos vermelhos, quase fechados, não passavam de uma fresta. Por brincadeira, ela enfiou uma de suas garras no corpo de Raistlin. O mago se encolheu, mas suportou a dor sem um murmúrio sequer. A dragoa removeu a garra e a manteve a uma altura em que todos poderiam ver o sangue pingar dela. Não é inconcebível que Lord Verminard, alto mestre do dragão, veja de forma favorável o fato de vocês entregarem o cajado. Pode até ser que ele tenha uma tendência à misericórdia. Ele é um clérigo, e os clérigos têm valores estranhos. Mas saiba disto, dama de Queixu. Lord Verminard não precisa de seus amigos. Entregue o cajado agora, e eles serão poupados. Force-me a pegá-lo, e eles morrerão. O mago será o primeiro. Lua Dourada, com o espírito visivelmente subjugado, caiu derrotada. Sturm moveu-se para perto dela, aparentemente para consolá-la. Eu encontrei os discos, ele sussurrou de forma áspera. Ele segurou o braço dela e viu que ela tremia de medo. Você está realmente decidida quanto ao curso da ação a ser seguida, minha dama? Ele perguntou suavemente. Lua Dourada curvou a cabeça. Ela estava mortalmente pálida, mas calma e severa. Alguns cachos de seu fino cabelo prateado dourado tinham escapado da presilha e caído sobre o rosto, escondendo sua expressão da dragoa. Apesar de parecer derrotada, ela ergueu os olhos para Sturm e sorriu. Havia tanto paz quanto tristeza em seu sorriso, que era muito parecido com o sorriso da deusa de mármore. Ela não disse nada, mas Sturm entendeu sua resposta. Ele curvou-se submisso. Que minha coragem seja igual à sua, dama, ele disse. Eu não a desapontarei. Adeus, cavaleiro. Diga a Vendaval. Lua Dourada hesitou, piscando os olhos quando eles se encheram de lágrimas. Temendo que sua decisão pudesse ainda fraquejar, ela engoliu as palavras e virou-se para enfrentar a dragoa, quando a voz de Mixacal preencheu seu ser em resposta à sua prece. Apresente o cajado com bravura. Lua Dourada, impregnada com uma força interior, levantou o cajado de cristal azul. Nós não optamos por nos render. Lua Dourada gritou e sua voz ecoou pela câmara. Movendo-se rapidamente, antes que a dragoa atônita pudesse reagir, a filha do líder brandiu o cajado uma última vez, atingindo a pata da dragoa que pairava sobre Raistlin. O cajado produziu um som parecido com o de uma campainha quando atingiu a dragoa. Depois, ele se partiu. O cajado partido emitiu uma explosão de luz azul. A luz foi ficando mais intensa, espalhando-se em ondas concêntricas que engoliram o dragão. Kissante gritou de fúria. A dragoa estava terrivelmente ferida, uma ferida mortal. Ela vergastou a cauda, arremessou a cabeça com violência e lutou para escapar da ardente chama azul. Ela não queria mais nada a não ser matar aqueles que haviam ousado infligir-lhe tamanha dor.
mas o intenso fogo azul consumia sua carne sem descanso, da mesma forma que consumia a lua dourada. A filha do líder não largou o cajado quando ele se quebrou. Ela segurou um dos pedaços e assistiu enquanto a luz aumentava de intensidade, mantendo-o o mais próximo possível da dragoa. Quando a luz azul tocou suas mãos, ela sentiu uma dor intensa. Ela cambaleou, caiu de joelhos, mas mesmo assim continuou segurando o cajado. Ela ouviu a dragoa gritar e rugir acima dela. Depois, não conseguiu ouvir mais nada além do som de campainha do cajado. A dor se tornou tão intensa que não fazia mais parte dela e ela foi tomada por um grande cansaço. Eu vou dormir, ela pensou. Eu vou dormir e, quando acordar, eu estarei no lugar ao qual eu realmente pertenço. Sturm viu a luz azul destruir lentamente a dragoa. Depois, ela se espalhou para além do cajado, para a lua dourada. Ele ouviu o som de campainha ficar cada vez mais intenso, até encobrir os gritos do dragão que morria. Sturm deu um passo na direção de lua dourada, pensando em arrancar o cajado quebrado da mão dela e afastá-la da chama azul, mas enquanto se aproximava, ele percebeu que não poderia salvá-la. Meio cego pela luz e ensurdecido pelo som, o cavaleiro percebeu que ele precisaria de toda a sua força e coragem para cumprir seu juramento, recuperar os discos. Ele desviou o olhar de lua dourada, cujo rosto estava contorcido pela agonia e cujo corpo estava sendo calcinado pelo fogo. Rangendo os dentes para enfrentar a dor que sentia na cabeça, ele cambaleou na direção da pilha do tesouro onde tinha visto os discos, centenas de folhas finas de platinas presas por um único anel. Sturm agachou-se para pegá-los e levantou-os, maravilhado com sua leveza. Então, seu coração quase parou de bater quando uma mão sangrenta levantou-se do monte do tesouro e agarrou seu pulso. Ajude-me! Ele não ouviu tanto a voz quanto sentiu o pensamento. Ele agarrou a mão de Raistlin e ajudou o mago a se levantar. O sangue era visível no roube vermelho de Raistlin, mas ele não parecia estar gravemente ferido. Pelo menos, ele conseguia ficar em pé. Mas será que ele conseguiria andar? Sturm precisava de ajuda. Ele queria saber onde os outros estavam. Ele não conseguia vê-los devido ao esplendor. De repente, Caramon surgiu ao lado dele, com a armadura brilhando na luz azul. Raistlin agarrou-se a ele. Ajude-me a encontrar o Grimório! Ele sibilou. Quem se importa com isso? Caramon rugiu, agarrando seu irmão. Eu o tirarei daqui! A boca de Raistlin se contorceu numa fúria e frustração tão grandes que ele não conseguia falar. Ele caiu de joelhos e começou a procurar freneticamente na pilha do tesouro. Caramon tentou afastá-lo, mas Raistlin o empurrou com sua mão frágil, e o som da campainha ainda penetrava em seus ouvidos. Sturm sentiu lágrimas de dor escorrerem em suas bochechas. De repente, alguma coisa se estatelou no chão, na frente do cavaleiro. O teto da câmara estava desmoronando. O prédio inteiro à volta deles estava tremendo. A vibração do som de campainha estava fazendo os pilares tremerem e as paredes trincarem. Então, o som morreu, e com ele a dragoa. K'Sante tinha desaparecido e deixado para trás nada mais do que um amontoado de cinzas fumegantes. Sturm respirou aliviado, mas não por muito tempo. Assim que o som de campainha parou, ele começou a ouvir o som do palácio desmoronando, os tetos trincando, as pancadas e os estrondos de enormes placas de pedras caindo no chão. Depois, Tanis apareceu diante dele, saindo do meio da poeira e do barulho. O sangue escorria de um corte na bochecha do meio-elfo. Sturm agarrou seu amigo e puxou-o para o altar no momento em que outro pedaço do teto caiu perto deles. A cidade toda está desmoronando, Sturm gritou. Como é que nós vamos sair? Tanis balançou a cabeça. O único caminho que eu conheço é de volta por onde viemos, por aquele túnel, ele gritou. Ele se abaixou quando outro pedaço do teto caiu sobre o altar vazio. Por lá não é seguro, tem que haver outro caminho. Nós o encontraremos, Tanis disse com firmeza. Ele espiou por entre a poeira que crescia. Onde estão os outros? Ele perguntou. Então, virando-se, ele viu Raistlin e Caramon. Tanis observou, com horror e aversão, o mago vasculhando o tesouro. Depois, viu uma pequena figura puxando Raistlin pela manga. Bupo! Tanis lançou-se na direção dela, quase assustando a tola anã da Ravina. Ela se encolheu contra Raistlin e soltou um grito assustado. Nós temos que sair daqui, Tanis rugiu. Ele agarrou as vestes de Raistlin e arrastou o jovem mago. Pare de roubar e faça aquela anã da Ravina nos mostrar a saída, senão você morrerá por minhas mãos.
Os finos lábios de Raistlin abriram-se num sorriso fantasmagórico quando Tanis o jogou contra o altar. Bulpo soltou um grito estridente. Venha, nós vamos, eu saber caminho. Haste, Caramon implorou. Você não vai conseguir encontrá-lo. Você vai morrer se nós não sairmos daqui. Muito bem, o mago disse com rispidez. Ele tirou o cajado de Magios de cima do altar e ficou em pé, estendendo o braço para que seu irmão o ajudasse. Bulpo, mostre-nos o caminho, ele ordenou. Raistlin, acenda seu cajado para que possamos segui-lo, Tanis ordenou. Eu vou buscar os outros. Ah, ali, disse Caramon de uma forma sinistra. Você vai precisar de ajuda com o Homem das Planícies. Tanis colocou o braço sobre o rosto quando mais pedras caíram. Depois, saltou sobre os destroços. Ele encontrou o vendaval caído no lugar onde Lua Dourada havia estado. Flint e Taslehoff tentavam colocar o Homem das Planícies em pé. Não havia mais nada lá, a não ser uma grande área de pedra enegrecida. Lua Dourada tinha sido totalmente consumida pelas chamas. Ele está vivo? Tanis gritou. Sim, Taz respondeu, com sua voz estridente por cima do barulho. Mas ele não se move. Eu falarei com ele, Tanis disse. Sigam os outros. Alcançaremos vocês num minuto. Vão em frente. Taslehoff hesitou, mas depois de uma olhadela no rosto de Tanis, Flint colocou a mão no braço do Kender. Fungando, Taz se virou e começou a correr por entre os destroços com o anão. Tanis ajoelhou ao lado de Vendaval. Depois o meio-elfo ergueu os olhos quando Sturm apareceu do nada. Vá em frente, Tanis disse. Você está no comando. Sturm hesitou. Uma coluna desabou perto deles, fazendo chover poeira e pedras sobre eles. Tanis jogou seu corpo por cima do corpo de Vendaval. Vá! Ele gritou para Sturm. Estou lhe passando a responsabilidade. Sturm respirou fundo, colocou uma mão no ombro de Tanis, depois correu na direção da luz do cajado de Raistlin. O cavaleiro encontrou os outros agrupados em um corredor estreito. O teto em forma de arco acima deles parecia estar firme, mas Sturm ouvia ruídos surdos lá em cima. O chão tremeu embaixo de seus pés e pequenas correntes de água estavam começando a se infiltrar pelas novas fendas nas paredes. Onde está Tanis? Caramon perguntou. Ele já está vindo, Sturm disse asperamente. Nós esperaremos, pelo menos alguns minutos. Ele não disse que esperaria até a espera se transformar em morte. Algo se rompeu, produzindo um estalo. A água começou a jorrar da parede, inundando o chão. Sturm estava prestes a ordenar que os outros saíssem, quando uma figura emergiu da passagem destruída. Era Vendaval, carregando o corpo inerte de Tanis nos braços. O que aconteceu? Sturm saltou na direção dos dois, com a garganta apertada. Ele não está... Ele ficou comigo, Vendaval disse suavemente. Eu disse a ele que me deixasse. Eu queria morrer lá com ela. Então, uma laje de pedra. Ele nem a viu. Eu carregarei, Caramon disse. Não. Vendaval olhou para o homenzarrão. Seus braços apertaram ainda mais o corpo de Tanis. Eu o carregarei. Nós precisamos ir. Sim, por aqui. Nós ir agora. Apressou a Ananda Ravina. Ela os guiou para fora da cidade, que morria pela segunda vez. Eles deixaram o covil do dragão e entraram na praça, que estava sendo rapidamente inundada pelo novo mar que fluía para dentro da caverna que desmoronava. Os companheiros vadearam com dificuldade, dando as mãos uns para os outros, evitando dessa forma serem arrastados pela violenta correnteza. Anões da Ravina apinhavam-se em todos os lugares, num estado de total confusão. Alguns eram levados pela correnteza, outros subiam nos andares superiores de edifícios que balançavam ou corriam pelas ruas. Sturm só conseguiu pensar em uma saída. Vamos para o leste, ele gritou, gesticulando na direção da rua larga que levava para a cachoeira. Ele olhou ansioso para Vendaval. O aturdido homem das planícies parecia ignorar a confusão à sua volta. Tanis estava inconsciente, talvez morto. O medo gelou o sangue de Sturm, mas ele fez um esforço violento para sufocar suas emoções. O cavaleiro correu na frente e alcançou os gêmeos. Nossa única chance é o elevador, ele gritou. Caramon fez um aceno afirmativo com a cabeça. Isso significa lutar. Sim, que se dane, disse Sturm exasperado, visualizando todos os dragonianos tentando sair da cidade atingida. Isso significa lutar. Você tem uma ideia melhor? Caramon sacudiu a cabeça. Em um canto, Sturm esperava para reunir seu bando cansado e claudicante a fim de guiá-los na direção certa. Através da névoa e da poeira,
ele podia ver o elevador na frente deles. Estava, como ele havia previsto, cercado por uma massa escura e contorcida de dragonianos. Felizmente, todos eles tinham uma única intenção: fugir. Sturm sabia que eles tinham que atacar rapidamente para pegá-los desprevenidos. A escolha do momento era crítica. Ele segurou o Kender quando Taz passou por ele. "Taz!" ele gritou. "Nós vamos subir de elevador!" Tazlehoff acenou com a cabeça para indicar que havia entendido. Depois fez uma careta imitando um dragoniano e fez um sinal com a mão como se estivesse cortando sua garganta. "Quando chegarmos perto", Sturm gritou, "dê a volta sorrateiramente até um lugar de onde você possa ver o caldeirão descendo. Quando ele começar a descer, me dê um sinal. Nós atacaremos quando ele chegar ao chão." O topete de Tazlehoff balançou. "Diga ao Flint." Sturm terminou quase totalmente sem voz de tanto gritar. Taz acenou outra vez com a cabeça e correu na direção do anão. Com um suspiro, Sturm endireitou as costas que doíam e continuou a descer a rua. Ele conseguia ver uns 20 ou 25 dragonianos começar sua descida, reunidos no pátio, olhando para o caldeirão que os levaria a algum lugar seguro. Sturm imaginou a confusão lá em cima. Dragonianos chicoteando e intimidando os anões da Ravina já mortos de medo, obrigando-os a entrar no elevador. Ele torcia para essa confusão durar um pouco mais. Sturm viu os irmãos escondidos na sombra às margens do pátio. Ele se juntou a eles, olhando para cima nervosamente, no momento em que uma laje de pedra caiu atrás dele. Quando o vendaval cambaleou para fora da névoa e da poeira, Sturm começou a ajudá-lo, mas o homem das planícies olhou para o cavaleiro como se nunca o tivesse visto em toda a sua vida. "Traga Tanis para cá", Sturm disse. "Você pode deitá-lo e descansar um pouco. Nós vamos subir pelo elevador, mas temos uma luta pela frente. Espere aqui. Quando dermos o sinal..." "Faça o que você tiver de fazer", Vendaval interrompeu com frieza. Ele deitou o corpo de Tanis gentilmente no chão e caiu ao lado dele, escondendo o rosto em suas mãos. Sturm hesitou. Ele começou a se ajoelhar perto de Tanis quando Flint apareceu e ficou parado ao seu lado. "Vá, eu cuido dele", o anão se ofereceu. Sturm acenou com a cabeça, agradecendo. Ele viu Tazlehoff atravessar o pátio correndo e passar por uma porta. Olhando na direção do elevador, ele viu os dragonianos praguejando e gritando para a névoa, como se eles pudessem acelerar a descida do caldeirão. Flint cutucou as costelas de Sturm. "Como nós vamos enfrentar todos eles?" ele gritou. "Nós não vamos. Você vai ficar aqui com Vendaval e Tanis", Sturm disse. "Caramon e eu podemos cuidar disso", ele completou, desejando ele mesmo ser capaz de acreditar nisso. "E eu?", sussurrou o mago. "Eu ainda tenho minhas magias." O cavaleiro não respondeu. Ele não confiava em mágica e não confiava em Raistlin. Por outro lado, ele não tinha outra escolha. Caramon não iria para a luta sem ter o irmão ao seu lado. Alisando o bigode, Sturm largou a espada inquieto. Caramon flexionava os braços, abrindo e fechando suas mãos imensas. Raistlin, de olhos fechados, estava perdido em concentração. Bupo, escondida em um buraco na parede atrás dele, observava tudo com os olhos arregalados de medo. O caldeirão surgiu, trazendo anões da Ravina pendurados nas bordas. Como Sturm suspeitava, os dragonianos que se encontravam no chão começaram a brigar entre si. Nenhum deles queria ficar para trás. O pânico deles aumentou quando enormes fendas cortaram o pavimento na direção deles. A água subia pelas fendas. A cidade de Shaktzarot estaria muito em breve descansando no fundo do novo mar. Assim que o caldeirão tocou o solo, os anões da Ravina saltaram sobre a borda e fugiram. Os dragonianos subiam com dificuldade, batendo e empurrando uns aos outros. "Agora!" o cavaleiro gritou. "Saia do meu caminho!" o mago sibilou. Tirou um punhado de areia de um de seus bolsos, espalhou-o no chão e sussurrou: "Ast Tassark, Sinuralan Crinal", traçando um arco com sua mão direita na direção dos dragonianos. Um deles piscou os olhos. Depois, outros fizeram o mesmo e caíram no chão dormindo, mas alguns deles continuaram em pé, olhando em volta assustados. O mago se escondeu atrás da porta. Ao não verem nada, os dragonianos voltaram sua atenção para o elevador, pisando nos corpos dos seus camaradas que dormiam em sua pressa frenética. Raistlin encostou-se contra a parede e fechou os olhos exausto. "Quantos?" ele perguntou. "Só uns 6. Caramon tirou a espada da bainha. "Entre na droga do caldeirão", Sturm gritou. "Nós voltaremos para pegar Tanis quando a luta terminar."
Protegidos pela névoa e com as espadas em punho, os dois guerreiros cobriram a distância até os dragonianos no intervalo de apenas algumas batidas de seus corações. Raistlin ia tropeçando atrás deles. Sturm emitiu seu grito de batalha. Ao ouvi-lo, os dragonianos giraram o corpo amedrontados, e Vendaval levantou a cabeça. O som da batalha penetrou a bruma de desespero de Vendaval. O homem das planícies viu Lua Dourada diante dele, morrendo na chama azul. A expressão de morte desapareceu de seu rosto, substituída por uma ferocidade tão bestial e aterrorizante que Búpo, ainda escondida perto da porta, gritou de susto. Vendaval ficou em pé de um salto. Ele nem sacou a espada, atacando os inimigos com as mãos vazias. Ele se lançou contra as fileiras de dragonianos confusos como uma pantera faminta e começou a matar. Ele matou com as mãos nuas, torcendo pescoços, estrangulando, arrancando os olhos. Os dragonianos atingiram-no com suas espadas. Em pouco tempo, sua túnica de couro estava ensopada de sangue. Mesmo assim, ele não parou de se movimentar no meio deles e não parou de matar. Seu rosto era a face de um homem enlouquecido. Os dragonianos que se encontravam no caminho de Vendaval viram a morte nos olhos dele, e eles viram também que suas armas não faziam nenhum efeito. Um deles fugiu correndo, logo depois o outro fez o mesmo. Sturm, terminando com um oponente, ergueu os olhos com raiva, preparado para ver mais 6 deles vindo em sua direção. Ao invés disso, ele viu o inimigo fugindo para dentro da névoa para salvar a vida. Vendaval caiu no chão coberto de sangue. "O elevador!" o mago apontou. Ele pairava a uns 60 centímetros do chão e estava começando a se mover para cima. Havia anões da ravina no caldeirão de cima, vindo para baixo. "Segurem o elevador!" Sturm gritou. Taslerhoff saiu correndo de seu esconderijo e saltou. Ele se agarrou à borda do caldeirão e ficou com os pés balançando, tentando desesperadamente evitar que o caldeirão vazio subisse. "Caramon, agarre-se nele!" Sturm ordenou ao guerreiro. "Eu pegarei Tanis." "Eu consigo segurá-lo, mas não por muito tempo." O homenzarrão grunhiu, agarrando a beirada e fincando os pés no chão. Ele fez o elevador parar. Taslerhoff entrou no caldeirão na esperança de que seu pequeno corpo pudesse servir de lastro. Sturm correu de volta até Tanis. Flint estava ao lado dele, segurando seu machado. "Ele está vivo", o anão disse enquanto o cavaleiro se aproximava. Sturm fez uma pausa momentânea para agradecer a algum deus em algum lugar. Depois, ele e Flint levantaram o meio-elfo ainda inconsciente e o carregaram para o caldeirão. Eles o colocaram dentro do elevador. Depois voltaram para buscar Vendaval. Foi preciso 4 deles para colocar o corpo ensanguentado de Vendaval dentro do elevador. Taz tentou estancar o sangue com um de seus lenços, mas não obteve muito sucesso. "Depressa!" Caramon arfou. Apesar de todo seu esforço, o caldeirão estava subindo lentamente. "Entre!" Sturm ordenou a Raistlin. O mago fitou com frieza e correu de volta para dentro da névoa. Depois de alguns segundos, ele reapareceu carregando Búpo nos braços. O cavaleiro pegou a anã da ravina que tremia e a colocou no elevador. Búpo agachou-se no fundo do caldeirão, choramingando, segurando ainda a bolsa contra o peito. Raistlin subiu pelo lado. O caldeirão continuava a subir. Os braços de Caramon quase foram arrancados de suas juntas. "Vá você!" Sturm ordenou a Caramon. Como de costume, o cavaleiro era sempre o último a deixar o campo de batalha. Caramon sabia que não valia a pena discutir. Ele alçou a si mesmo, quase tombando o caldeirão. Flint e Raistlin puxaram-no para dentro. Sem Caramon para segurá-lo, o caldeirão lançou-se para cima com rapidez. Sturm segurou-se com as 2 mãos numa das bordas, enquanto o caldeirão subia. Depois de 2 ou 3 tentativas, ele conseguiu jogar uma perna sobre a borda e subiu com a ajuda de Caramon. O cavaleiro ajoelhou-se ao lado de Tanis e ficou extremamente aliviado ao ver o meio-elfo mexer-se e resmungar. Sturm agarrou o meio-elfo e segurou-o próximo de si. "Você não tem a menor ideia da minha felicidade em saber que você está vivo", o cavaleiro disse com a voz rouca. "Vendaval!" Tanis murmurou grogue. "Ele está aqui. Ele salvou sua vida. Ele salvou a vida de todos nós." Sturm falava rapidamente, de forma quase incoerente. "Nós estamos subindo no elevador. A cidade está destruída. Onde você está ferido?" "Parece que eu quebrei algumas costelas." Encolhendo-se de dor, Tanis olhou para Vendaval, que ainda estava consciente apesar dos ferimentos. "Pobre homem", Tanis disse em tom suave. "Lua Dourada, eu a vi morrer, Sturm. Não havia nada que eu pudesse fazer." Sturm ajudou o meio-elfo a se levantar. "Nós estamos com os discos", o cavaleiro disse com firmeza.
Era o que ela queria, a razão pela qual ela lutou. Eles estão na minha mochila. Tem certeza de que você consegue ficar em pé? Sim, Tanis disse. Ele sentia muita dor ao respirar. Nós estamos com os discos, seja lá qual for o bem que eles nos trarão. Eles foram interrompidos por gritos estridentes quando o segundo caldeirão passou por eles, cheios de anões da ravina agitando-se no ar como bandeiras. Os anões da ravina agitavam os punhos e amaldiçoavam os companheiros. Bupu riu, depois ficou em pé, olhando para Raistlin preocupada. O mago encostou-se na parede do caldeirão exausto, com os lábios movendo-se em silêncio, trazendo à memória uma outra magia. Sturm olhava para a névoa acima. Estou tentando adivinhar quantos dragonianos nós encontraremos lá em cima, ele disse. Tanis também olhou para cima. Espero que a maioria deles tenha fugido, ele disse. Ele tomou fôlego e colocou a mão sobre as costelas. Houve um balanço repentino. O caldeirão desceu cerca de 30 centímetros e parou com um tranco. Depois, lentamente, começou a subir novamente. Os companheiros se entreolharam assustados. O mecanismo. Ou ele está prestes a quebrar, ou os dragonianos nos reconheceram e estão tentando destruí-lo, Tanis disse. Não há nada que possamos fazer, Sturm disse frustrado. Ele olhou para o pacote contendo os discos que estava a seus pés, exceto rezar para esses deuses. O caldeirão deu um outro solavanco e desceu novamente. Ele ficou suspenso por um momento, balançando no ar encoberto pela névoa. Depois começou a subir, movendo-se devagar, vibrando. Os companheiros podiam ver a beirada da plataforma de rocha e a abertura acima deles. O caldeirão subiu rangendo a cada centímetro, todos seus passageiros sustentando mentalmente cada elo da corrente que os carregava para cima, em direção aos... Dragonianos! Gritou Taz com a voz estridente, apontando para cima. 2 dragonianos olhavam para o grupo dentro do elevador. Enquanto o caldeirão se aproximava cada vez mais, Tanis viu os dragonianos se agacharem e se prepararem para saltar. Eles vão pular aqui dentro, o caldeirão não vai aguentar, Flint rugiu. Nós vamos cair. Essa pode ser a intenção deles, Tanis disse. Eles têm asas. Afastem-se, Raistlin disse, cambaleando ao se levantar. Haste, não! Seu irmão o segurou. Você está muito fraco. Eu tenho forças para mais uma magia, o mago sussurrou. Mas pode ser que não funcione. Pode ser que eles consigam resistir à magia, se eles perceberem que eu sou um mage. Esconda-se atrás do escudo de Caramon, Tanis disse apressadamente. O homem-zarrão jogou o corpo e o escudo na frente de seu irmão. A névoa redemoinhava em volta deles, escondendo-os dos olhos dos dragonianos, mas também impedindo que eles vissem-os. O caldeirão subiu centímetro a centímetro, a corrente rangendo e balançando enquanto subia. Raistlin colocou-se atrás do escudo de Caramon, seus olhos estranhos observando, esperando que a névoa se abrisse. O ar fresco tocou o rosto de Tanis. Uma brisa abriu a névoa por um instante. Os dragonianos estavam tão perto que eles quase podiam tocá-los. As criaturas viram-nos ao mesmo tempo. Um deles abriu as asas e flutuou para baixo na direção do caldeirão, com a espada na mão, guinchando em triunfo. Raistlin falou. Caramon retirou o escudo e o mago abriu seus dedos finos. Uma bola de cor branca disparou de suas mãos e atingiu o dragoniano bem no peito. A bola explodiu, cobrindo a criatura com uma teia pegajosa. Seu grito de triunfo se transformou em um berro de desespero quando a teia se enroscou em suas asas. A criatura mergulhou na névoa, mas seu corpo atingiu a borda do caldeirão de ferro enquanto caía. O caldeirão começou a balançar e se inclinar. Ainda tem mais um... Raistlin arfou, caindo de joelhos. Segure-me em pé, Caramon. Me ajude a levantar. O mago começou a tossir violentamente. O sangue escorria de sua boca. Haste! Seu irmão implorou, largando o escudo e segurando o irmão que desmaiava. Pare! Não há nada que você possa fazer. Você vai se matar. Um olhar de comando foi suficiente. O guerreiro sustentou seu irmão, enquanto o mago começava a falar novamente naquela língua mágica que tem um som tenebroso. O dragoniano que restava hesitou. Ele ainda ouviu os gritos de seu companheiro que havia caído. Ele sabia que o humano era um utilizador de mágica. Ele também sabia que provavelmente conseguiria resistir à mágica, mas este humano que ele estava enfrentando não era igual aos outros utilizadores de mágica que ele já tinha encontrado. O corpo desse humano parecia fraco, praticamente a ponto de morrer, mas uma forte áurea de poder o circundava. O mago levantou a mão e apontou para a criatura. O dragoniano lançou um último olhar cruel contra os companheiros, depois virou-se e fugiu.
Raistlin deixou-se cair inconscientemente nos braços de seu irmão, enquanto o caldeirão completava sua jornada até a superfície.